Olá, no Em Pauta de hoje nós recebemos o secretário de Mobilidade Urbana, Rogério Alves dos Santos, a vereadora Fabiana Alessandri, para conversar sobre esse importante tema que é o trânsito de Bragança Paulista, né, Rogério? Você agora responsável pela pasta, assumiu no começo de maio, bastante trabalho, né? Com certeza, o desafio de fazer a mobilidade segura e, ao mesmo tempo, mais moderna aqui na cidade, né? Vereadora Fabiana também é uma vereadora que sempre trabalha bastante nesse sentido, né, das demandas de trânsito, demandas de mobilidade, sempre apresentando bastante coisas aqui na sessão, né, vereadora? Acho que tem bastante conversa com o secretário hoje. Ah, com certeza, né? Meus cumprimentos a você, Jaque, o nosso querido secretário Rogério, as pessoas que estão nos assistindo. É um tema bastante complexo, né? O trânsito não é fácil a gente falar sobre isso, por isso que tem que ter uma pessoa técnica, especializada e capacitada como o Rogério, aí frente à Secretaria de Mobilidade Urbana. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar expondo sobre os desafios que nos espera de agora, né, até o final da gestão. Enfim, porque a questão de mobilidade ela é mais do que o trânsito. A gente até costuma colocar que é um atributo de qualidade, né? É ter o trânsito e o transporte com qualidade, com as pessoas indo e vindo, as mercadorias chegando, convivendo no espaço que é público, né? Que é da via pública. Esse é o desafio. E, Rogério, a gente sabe que a pasta de mobilidade foi recém-criada, teve alguma troca de secretários. Gostaria que você explicasse um pouco do seu histórico nessa área, né? Como que você chegou agora para assumir como secretário? Bom, novamente agradeço a oportunidade. A pasta é nova, foi criada nessa gestão. O doutor Jesus, logo no início da gestão, acabou criando a pasta, trazendo uma pessoa muito competente, que era o Botelho. Ele era oriundo da Artesp, inclusive não está mais trabalhando, porque ele está na MTU, está no Estado. Então, assim, a pasta foi muito bem criada. E aí, na questão da minha vinda, eu fui coordenador técnico, né, da elaboração do plano de mobilidade e fui, na verdade, um dos consultores de uma das fundações da Unesp, a qual fiz parte por um tempo, sobre o TAC da Zona Norte. Então, foram esses dois trabalhos que me trouxeram a ter o conhecimento da cidade, especialmente sobre a questão e o desafio da mobilidade. São várias questões e, do ponto de vista técnico, eu pude fazer parte do trabalho. E isso que me, de fato, trouxe a cidade na condição. No primeiro momento, por 2 meses, fui o chefe, e, aliás, continuo, né? Eu acumulo as duas. Não temos um chefe de divisão na área de operação, sinalização e tecnologia. Esse é o meu cargo original aqui na gestão. E desde dia 2 de maio, de fato, assumindo interinamente, ou seja, assumindo as duas partes, né? Não só a sinalização, nem só os projetos, mas o todo. E aí nós temos desafios na questão do transporte, questão do Uber, a própria questão da educação de trânsito, para fazê-las de forma permanente. Então. E o secretário já assumiu justamente no mês de conscientização do trânsito, né, o Maio Amarelo. Então, também já veio com bastante trabalho, bastantes atividades sendo desenvolvidas pela pasta para essa conscientização, né, vereadora? A gente vê a prefeitura aí trabalhando forte nesse sentido. A gente vê várias ações de conscientização e esse do Maio Amarelo também é super importante. E, como eu falei, a questão de ter uma pessoa especializada nessa pasta, né? Porque, às vezes, a gente que é leigo, né, que não é técnico, que é leigo realmente nesse assunto, a gente quer encontrar uma solução mágica. E não é isso, né? Bragança tem uma parte bastante complexa devido às nossas ruas são muito estreitas, a quantidade de veículos, né, secretário? A própria topografia de Bragança Paulista, né, que também é complicada, enfim. Então, fico muito feliz. O Rogério está vindo e tem um vínculo com a cidade também de Bragança Paulista, já apresentou um excelente trabalho. E eu tenho muita esperança que a gente consiga, não falo uma solução para o trânsito, mas melhorar bem, né, essa parte de, como o secretário disse, vai muito além do trânsito, né, a mobilidade urbana de Bragança Paulista. Bom, na verdade, é uma atribuição. A sua fala, vereadora, ela só, na verdade, carrega mais ainda a nossa responsabilidade. De fato, o conhecimento técnico vai ajudar. É essa a razão que eu estou aqui. Obviamente que, numa pasta como secretário, os desafios não são só técnicos, né? Eu costumo dizer que é técnico-político, no sentido até da política, até porque, assim, nós estamos num momento em que, se falar em política, muita gente torce o nariz, né? Só que política, né, no termo grego, é exercício da cidade. Então, assim, a gente precisa fazer, de fato, a cidade melhor. E os desafios são grandes pelos esses aspectos, né?
nós temos uma topografia que não favorece, né? E aí a história de construção da cidade, né, de ruas estreitas, de ser o polo regional, de fato, de ser um polo. Então, com isso, muitas viagens ocorrem para Bragança, além das viagens internas, né, de todo o desenvolvimento de comércio que nós temos, de serviços, e ainda soma a questão de passagem, né? Nós não temos rodovias que fazem a ligação, né, direta com, por exemplo, o Circuito das Águas com São Paulo. Quem está no meio? A nossa cidade. Então, o desafio é, com todo o desenvolvimento que nós temos, com a frota que a gente beira quase um veículo por cidadão, a gente chega nesse número, e mais ainda o fluxo de passagem, que realmente é grande. Eu vejo, né, eu já estive na sua secretaria com moradores, com representantes aí da nossa cidade, e eu vejo que o senhor tem trabalhado bastante, mas o senhor já conseguiu mapear a nossa cidade, as principais avenidas que precisam de obras de sinalização, por exemplo, a Avenida dos Imigrantes, Pires Pimentel, Centro, Zona Norte, Renzo Aoki, né, tantas, Avenida Minas Gerais, enfim, o senhor já teve já conseguiu, né, ter essa análise? Bom, primeiro, eu ter a liberdade, né? Eu sempre falo, como me chamo de senhor, eu falo, aponto para cima, né? O senhor está lá em cima, de fato, né? E aí não é a minha secretaria, né? A secretaria, também a gente fala isso por educação, mas assim, a secretaria é nossa, é da cidade, né? De fato, pelo fato de ter estudado o plano de mobilidade, e foi exaustivo, esse trabalho durou 2 anos. Nós fizemos todas as pesquisas, assim, possíveis que estavam no edital, enfim, na questão do transporte. Então, quando a gente fala do transporte ter um problema, ser deficitário, a gente chegou aos dados que comprovaram isso, né? Não foi um achismo. Da mesma maneira, os gargalos na questão de trânsito e o desafio, né, que é reduzir a acidentalidade. Nós temos uma proporção de motocicleta muito grande, e isso está causando, infelizmente, inclusive até vitimando muitos jovens, na nossa estatística, compõem de 20 a 29 anos, pessoas que estão ceifando a vida no nosso trânsito. Não só aqui na cidade, mas nas estradas que nós temos, né, que são várias. Então, assim, do ponto de vista de mapeado, sim. E acho que eu estou, particularmente, assim, numa fase muito interessante. Quando a gente faz o planejamento, né, eu estou tendo a oportunidade de ter feito parte da equipe, tem a noção do planejamento, e agora, sim, eu falo que o mais importante agora é o fazejamento, né? A gente vai ter que fazer. Esse é o desafio, né? E, para isso, tem uma série de questões que estamos equacionando, acertando contratos, arrumando recursos para que, de fato, tenhamos o investimento necessário. E, assim, quando a gente fala investimento necessário, muitas vezes não é tão exagerado o volume. É saber empregar melhor, né, o dinheiro nas obras públicas, nas intervenções públicas. Então, quando se fala em sinalização, a gente vai alterar bastante a questão de circulação, criar os binários de circulação, porque as nossas ruas são estreitas, principalmente em bairros que a gente sabe a dificuldade que é, a gente não tem calçada, enfim. Calçada, por quê? Porque a história de urbanização de Bragança fez assim, né? Então, a gente tem que ir remendando, ao mesmo tempo, estruturando. Esse é o desafio. Estamos estruturando intervenções maiores, né, como na Imigrantes, nos principais corredores, no Norte e Sul, e também ajustando a dinâmica dos próprios bairros, e aí uma relação importante. Nós estamos no momento de revisão do plano diretor, que vai ser o mandatário para os próximos, a nossa lei municipal, próximos 6 anos, mas, segundo a lei federal, nos próximos 10. Ou seja, se são 6 ou são 10, mas, de fato, estamos estruturando a cidade para esse novo período. E aí vai ser, de fato, conseguido, né, ter um pouco mais de melhorias, né, de empregar melhor o dinheiro público para que a gente tenha o quê? E a melhoria, muitas vezes, não significa que vai fluir tão rápido. Não, ao contrário, né? Às vezes, a intervenção para a segurança, uma instalação no semáforo pedestre, por exemplo, o fluxo vai ter que parar. Mas aquela condição de travessia vai fazer a diferença para aquela comunidade que está ali, junto a uma avenida, junto a uma faculdade, uma escola.
A gente vê que realmente a cidade tem passado, né, por mudanças e está num momento decisivo. O plano diretor, plano de mobilidade, são coisas que a Câmara tem discutido bastante, né, Fabiana? Tem repercutido bastante aqui na casa e tem sido feito um acompanhamento por parte dos vereadores, mesmo o plano ainda não tendo chegado para votação, né? Sim, acho importante que a gente já esteja acompanhando tudo isso que está acontecendo, porque o plano diretor ele está sendo debatido em conferências, né, em diversas reuniões, e isso já faz um ano. Então, a Câmara tem que participar desse processo. Eu acho importante que a Câmara venha acompanhando tudo isso, para quando ela receber o plano diretor aqui, ela já esteja, né, dentro do assunto. E nós tivemos uma reunião importantíssima nessa semana no gabinete do prefeito, Dr. Jesus. Foi apresentado as propostas, o diagnóstico todo da parte de mobilidade urbana, né? O Rogério apresentou. Então, a gente já está discutindo e conversando bastante sobre isso. Mas é claro que assim que vir na Câmara, a gente vai falar com os demais vereadores, né? A gente vai estar analisando melhor e vamos votar logo esse plano. E a gente vê, né, Rogério, que o problema maior da questão de mobilidade é que qualquer mudança causa um impacto que nem sempre é o que a população espera, né? A gente teve algumas mudanças recentes no trânsito de Bragança, visando melhorias, obviamente, mais segurança, e traz também, muitas vezes, uma mudança de rota, algumas coisas que as pessoas sempre reclamam, contestam, né? Existe isso no geral, né? As pessoas, no primeiro momento da mudança, tendem ao saudosismo, sempre. Não é na questão de trânsito, pode ser isso num posto de saúde, em casa mesmo, né? Cada dia que chego lá, os móveis estão numa posição, particularmente na minha casa. Então, assim, a gente estranha. Na vida pública também. Então, ou seja, a mudança, por mais que tenha o estudo, primeiro, na questão de mobilidade, não existe contentamento de 100%. Né? Por quê? Porque os conflitos de interesse são vários. Né? Por exemplo, a restrição de acesso de caminhão. Para alguns comerciantes, causou um pouco mais de embaraço, de ter que programar uma entrega, de ter que fazer um cadastro quando é imprescindível, sendo da cidade, ou quando não é, ter que aguardar o horário. Só que isso traduz o quê? Nós temos muito claro, na Avenida dos Imigrantes, a queda do número de acidentes envolvendo caminhões. Né? Isso nos convence de que é uma medida extremamente correta. Né? Em outras questões, quando a gente fala na Avenida dos Imigrantes, não estava à frente à pasta, né? Houveram mudanças com a questão das rotatórias, e a gente costuma explicar. Rotatória é ótima, é um dos melhores mecanismos, só que ela tem uma limitação de volume de fluxo por hora. A partir do momento que cresceu muito, aquele volume dominante está jóia, ele vai rapidinho, mas aquele volume que é o acessório dentro da rotatória, né, que é um volume pequeno, uma entrada de bairro, uma saída de bairro, o que acontece? O cidadão não consegue cruzar uma avenida. É o que acontecia particularmente aqui na Imigrantes, aqui próximo da Câmara. Né? E aí, eu recordo uma fala que tive com o Marcelo, meu antecessor, que é o secretário que acumulava, é o secretário de Planejamento, e eu estava explicando para ele, sim, ficou bom e ficou ruim, depende para quem. Quando a gente administra a cidade, a gente faz para a maioria, para a ampla maioria, e quando a gente tem a responsabilidade, principalmente sobre a questão de redução do número de mortes no trânsito, então é possível afirmar que as mudanças ocorrem, no primeiro momento as pessoas vão achar ruim, mas depois de um tempo começam a assimilar. E, por vezes, você não consegue mais voltar atrás. Né? Então, a gente tem isso, sabe que isso ocorre, sabe que vai ocorrer isso em vários outros projetos, né? Porque é natural do ser humano. A primeira reação é negativa. Depois ele vai assimilar se é bom ou não. Você está falando a respeito aqui da Câmara, da Avenida dos Imigrantes, né? Então, eu já estive conversando com os moradores do Jardim Califórnia. A gente tem batalhado muito com relação ao acesso do bairro, porque essas mudanças deixaram realmente o pessoal do Califórnia um pouco ilhado, né? Difícil da gente ter, por exemplo, vir do bairro sentido Lava-Pés aqui para a Câmara Municipal. Então, a volta que os moradores têm que dar é bem grande. E eu sei que seriam necessárias algumas outras obras, né, na Avenida dos Imigrantes. Isso vai acontecer, Rogério? Você pode adiantar alguma coisa? Ou vocês têm isso em planejamento? Vocês estão estudando? Sim. Primeiro que está um estudo geral. Tem uma série de obras que ainda são necessárias, que, no fundo, do ponto de vista de obra, a gente fez muito pouco, né? Assim, como obra, né? Foram ajustes,
Isso, particularmente, tem que deixar claro, no caso da Avenida dos Imigrantes, era um termo de ajuste de conduta, um TAC em relação à implantação do shopping, né? Na qual já estava assegurado, independente da questão de gestão, isso foi um termo assinado, e quanto à questão, quando tem Ministério Público, envolve Justiça, o Poder Público, goste ou não, tem que cumprir, né? Então, foi cumprir esse termo de ajuste de conduta foi cumprido no sentido que era tirar as rotatórias, né, nesse trecho da Imigrantes, e particularmente, nós acreditamos que isso realmente foi bom, né? Pela questão de segurança, né? A questão de conseguir ter as travessias e ter os acessos aos bairros que eram lindeiros a esse trecho, o bairro e o próprio centro, lindeiros a esse trecho da Imigrantes. Então, outras obras estão sendo vislumbradas, mas elas precisam o quê? De planejamento, né? Particularmente, eu faço muito uso de microsimulação na questão de tráfego. Por quê? Porque hoje tem uma série de programas de computador, né, softwares especializados, que dão uma garantia para quem está fazendo o projeto de que não vai nascer estrangulado, que não vai, de poder estudar, de fato, no papel, as várias soluções. E esses modelos são modelos que projetam com o comportamento de fila de trânsito, se a gente coloca uma fase a mais no semáforo, se permite conversão, a gente consegue fazer essa brincadeira no sentido de que, quando a obra vai para a rua, é certeza de que, para este período, por um bom tempo, ela vai ser eficaz. Então, há uma série de questões, a gente tem problemas junto ao Lago Tabuão, a Praça dos Trabalhadores, inclusive, já com um convênio junto ao Detran equacionado, mas, mesmo assim, nós estamos, agora na nova gestão, dentro da própria gestão, nesta nova fase, nós estamos reconsiderando e remodelando o projeto existente que estava no Detran, para, de fato, ter garantia do quê? De uma obra eficiente para muitos anos. Então, mas tem obras, então? Virão obras, então, aí? Nós temos, dentro da administração do Dr. Jesus, há uma encomenda, não é à toa que eu estou aqui, né? A encomenda é da mobilidade se modernizar, né? E isso a gente está seguindo. E seria possível, Rogério, a gente tem hoje um trânsito grande ainda em Bragança Paulista, né? Pela questão da complexidade que a gente falou, apesar de alguns ajustes terem sido feitos. Mas é possível, então, que com as novas obras a gente consiga melhorar, que a gente não tenha esses picos que a gente está tendo, né? Ou agora quase que constantemente? Existe, sim. Primeiro, mas tem outras máximas, né? A gente faz a brincadeira que, assim, quando é via expressa, tem dois tipos de via expressa, né? Uma que está em projeto e a outra que está congestionada. Ou seja, porque a questão viária é um negócio interessante. A partir do momento que a gente melhora uma rota, automaticamente a gente piora essa rota. Por quê? Porque ela fica boa e as pessoas migram para ela. Então, assim, por isso que é dinâmico, por isso que a gente tem que microsimular e ver quais são as alternativas. No caso, especificamente, estava no plano diretor de 2007, foi também ratificado no plano de mobilidade, que foi construído entre 2016 e janeiro de 2018, plano de mobilidade, a questão das perimetrais, né? Todo o esforço da gestão está sendo tomado para ainda, nós temos até o final do ano que vem, como gestão, de fato, conseguir implantar a perimetral que alivia esse trecho principal entre a SP-08, né, Capitão Barduino, e a Alquinda. Exato. Então, essa está se correndo, se equacionando, porque é uma obra, em parte até já existe um pedacinho, mas tem licenciamento em outro pedaço, tem uma série de outras complementares, negociação com os proprietários da área, enfim. Mas está em fase bem avançada para que possamos tê-la como meta ainda nessa gestão. E isso, de fato, é uma obra viária que alivia toda a problemática aqui da Imigrantes. Sim, eu até ia comentar sobre as perimetrais. Eu acho que, com certeza, é o que vai solucionar na parte de desafogar o trânsito, né? E a gente sabe que é uma obra bastante cara.
E eu vi já na presença do governador, há um tempo atrás, quando ele veio a Bragança Paulista, junto com o deputado Edmir, a intenção de ajudar na construção dessas perimetrais. Então, acho que tenho esperança que realmente no governo do Dr. Jesus, que até o final do governo a gente consiga alguma perimetral. Sim, é meta. Então, aqui, meta a gente corre atrás, né? Então, de fato, estamos trabalhando para isso. Mas não só isso, né? Mesmo na questão do Estado, é importante destacar que a questão da duplicação, tanto da Capitão Barduino, SP-08, quanto a duplicação da Alquindar, SP-063, elas estão caminhando dentro do Estado. Agora, a perimetral mais imediata, que fica, de fato, fica do lado do Vale das Águas, uma parte até já construída quando da implantação daquele empreendimento, essa está sendo tocada, que independentemente da questão do Estado, está se equacionando verba, e aí realmente a ajuda do deputado é primordial, e nós queremos que ela saia do papel. Bom, então a gente vê que realmente trabalho não falta, as obras sendo previstas, já também planejadas e muito estudadas, né? Afinal de contas, é um impacto grande que causa para a cidade. E a gente vê também a importância dessa prevenção de acidentes, etc., que é a ideia da conscientização que o Maio Amarelo traz, né, secretário? E aproveitando também sua vinda, acho que a gente queria discutir um pouquinho desses números das atividades do Maio Amarelo, né? O que essas ações estão causando de impacto para a sociedade de Bragança Paulista, se o senhor pudesse falar um pouquinho. Posso até, fico muito feliz em poder falar sobre a ação de educação. Primeiro, a gente tem uma outra máxima que nós usamos, né? Cheio dos bordões, né? A criança a gente educa e o adulto a gente negocia em termos de comportamento, né? Por isso que a gente tem que pôr radar, por isso que tem que ter fiscalização, porque o adulto age conforme é conveniente, não está incorporado ainda. Então, a ação efetiva é aquela que internaliza, e é onde é? Quando a gente educa. Se a gente tiver as pessoas conscientes, não precisaria de uma série de coisas. E a legislação, estamos aqui uma casa de leis, e nós sabemos, quer dizer, como que o ser humano precisa de leis para conter o seu ímpeto, né? Se tiver todo mundo realmente educado, no termo mais largo da palavra, muitas das leis não precisariam, e muitas das ações, até nessa questão de gerenciamento da mobilidade, não seria necessário. Mas nesta fase do ser humano ainda, enfim, nós precisamos. E, nesse sentido, quando se pensa em ação para a prevenção de acidentes, este é o melhor investimento. Então, nós fizemos a campanha, na verdade, ela foi relativamente curta, né? Que é só a questão de um mês, né? Mas, primeiro, há o compromisso interno da gente prosseguir nas ações de educação. E a intenção dentro da Secretaria, que possamos tornar permanente. Logo em seguida, nós temos sempre tem algumas datas especiais, né? Agora já passou, mas a questão do Dia da Mulher, a questão mesmo do Dia do Motorista, são ações que a gente geralmente faz de forma pontual, mas também a própria Semana Nacional de Trânsito, que já vai acabando o Maio Amarelo, já vamos partir para a programação dessa ação. E a ideia é poder estruturar, de fato, para que tenhamos uma mini-cidade, para que tenhamos a interação total com a Secretaria de Educação, no sentido de toda a rede ter a questão de mobilidade como uma atividade, né? Enfim, então, esse é o começo. Agora, no Maio Amarelo, especificamente, as nossas ações foram voltadas às crianças, através de peça, de esquete, né? De peça específica, na qual contamos com a parceria com a educação, e alunos foram a essa atividade. Nós tivemos gincana, que, na verdade, é uma ação que a própria escola realiza. Interessante quando a própria comunidade já clama por questão de estar sendo educado para a mobilidade. Esse é um público. Nós tivemos também, inclusive ontem, foi uma sacata, né, dentro da lógica da própria empresa, de discutir a prevenção de acidentes. Tivemos uma palestra com mais de 100 pessoas, só na data de ontem. E assim foram várias. Nós tivemos, importante destacar, uma mesa redonda na questão do tema da saúde e da acidentalidade, com a importância do SAMU presente, a Universidade de São Francisco presente, né, porque ela administra um hospital e sabe o que é o custo do acidente e sabe o que é pior, né? A gente tem alguns dados.
para cada vítima fatal, 10 vítimas ficam sequeladas para sempre, né? Como cadeira de roda, amputação de membro, né? Então, assim, é um tema que é o momento de discutir a consciência. E, infelizmente, a autodireção, parece que as pessoas estão ignorando, né? Apesar de uma legislação rígida, ainda não internalizaram. Então, infelizmente, muitos desses óbitos são casos em que há ingestão de bebida alcoólica, e aí não é que está bêbado. Ingeriu a bebida alcoólica, o reflexo diminui. Então, nesse sentido, a ação do Maio Amarelo ela é exitosa. Exitosa para o quê? Para despertar a consciência que este é um problema de todos. Não é uma questão... porque envolve toda a sociedade, né? Acho bárbaro essas ações, né? A gente sempre aqui na Câmara também, né, já que nós trabalhamos a semana de conscientização para chamar a atenção das pessoas, né? Tem vários temas importantes. E acho que dentro dessa área, né, do trânsito, chamar a atenção das crianças. Acho que, como o Rogério falou, né, se você quiser transformar o mundo, comece por uma criança, né? Eu acho que é bem por aí, vocês realizarem essas ações, chamar as escolas municipais, né? Qualquer outra escola, isso é importante. Então, parabéns. Vereador, permite um adendo à sua fala, né? Mas não podemos eximir a nossa responsabilidade, né? Ou seja, vai depender da criança, mas esta criança vai se espelhar no nosso exemplo. Sim. E aí, assim, o exemplo tem que vir de casa também, dos pais, dos familiares, né, da escola, na conscientização também dentro da escola. Eu acho que é um conjunto aí de instituições. E só queria ainda dar um destaque ao Maio Amarelo, que é uma campanha internacional, justamente pela preocupação na década de redução de acidentes. Foi uma ação da ONU em 2011. E é interessante como que a campanha que pegou, né? Porque tem coisas que pegam, né? A gente está numa casa de lei, no Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega, tem campanhas que pegam, outras não pegam. O Maio Amarelo é interessante. Nós, obviamente, o alcance do poder público é limitado, mas as ações ocorreram também de forma espontânea em várias empresas, em vários outros órgãos que não são diretamente ligados à mobilidade, né? Então, a gente percebeu ação na própria operadora do transporte coletivo municipal, em forma interna. Nós tivemos isso nas concessionárias das rodovias aqui que nos cercam. Enfim, então, a ação é uma campanha que tem despertado interesse e que agora a gente tem que tornar isso, de fato, né, despertar a consciência. Então, outras ações são decorrentes. E daqui a pouco vem Olha como as semanas são importantes, né? Você fazer essas atividades. Daqui a pouco a gente tem do meio ambiente, que é outra ação que pegou, né? Vem um mês de conscientização daí do meio ambiente. Então, bacana. E, enfim, então, acho que na questão do Maio Amarelo, só para finalizar, o maio não acabou, ainda temos mais atividades, mas fica o recado, né? Para que a gente faça parte da mudança também, né? E extremamente importante essa preocupação, e esse foi, na verdade, o motivo assim, original da vinda à entrevista, porque a gente tem que mudar, inverter esses números. Né? É inadmissível. O Brasil, a posição do ranking Brasil em termos de mortes e acidentes de trânsito, não dá para continuar assim. Não é normal. A gente brinca, mundialmente morre em acidente de trânsito por dia, em termos assim, de 120 pessoas, mais ou menos, por dia. É como se caísse um avião cheio, por dia. Quando cai um avião, aí fica 3 anos as pessoas comentando, a própria imprensa, né? Fica, olha, caiu o avião ano passado. Enfim, cai um avião por dia, e a gente acha normal, né? Fora que, lembrando, para cada um, né, são 10 que ficam sequelados. Então, assim, cai um avião por dia e outros 10 aviões ficam mutilados, cadeira de roda. É um dado para a gente parar alarmante, né? E repensar. Bem preocupante, com certeza. Gostaria de agradecer, então, ao secretário, né, por essas informações do Maio Amarelo. Foi um tema que repercutiu bastante aqui na casa também, os vereadores também aderiram bastante a essa ideia. E lembrar a população de que mais do que esse mês, né, de conscientização, é importante a conscientização diária, né, na família, nas conversas com os amigos, lembrar de bebida e direção nunca combinam, né, enfim, coisas básicas que muitas falar vezes no passam celular, batido. né, celular. Dirigindo, isso a gente vê que é muito comum hoje. Responder mais, né? Mensagem. Hoje mais que falar. Falar já era preocupante. Hoje é teclar. Teclar é pior ainda, né? Teclar. O grau de atenção e de necessidade motora é cruel.
E isso já está aparecendo nas estatísticas, né? Uma pena. Bom, passar a palavra então à vereadora Fabiana para suas considerações finais. Se tiver mais alguma pergunta para o secretário, aproveitar esse momento também. Depois passamos também para o secretário. Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite de eu estar aqui com vocês participando do programa. E também a gente comentar, né, lembrar, Rogério, que a Prefeitura tem trabalhado com a sinalização, com o recapeamento das ruas. Isso também traz muito mais segurança, né, porque a qualidade do nosso asfalto era muito ruim, bem deteriorada. A gente percebe que agora com o recapeamento tem melhorado bastante, tornando mais seguro, e a sua secretaria vem também fazendo a sinalização vertical, horizontal. Então, as coisas têm começado a melhorar aqui com relação à segurança no trânsito, também acho nesse sentido, né? E agradeço e parabenizo pelo trabalho. A gente tem algumas cobranças na sua área, né? Tem algumas reuniões que nós fizemos aí com relação a Jardim Califórnia, Santa Luzia, Águas Claras, e nós aguardamos o retorno dos pedidos também. Bom, primeiro, novamente, agora eu vou me dirigir, acho que ao público geral. Obrigado pela oportunidade de estar aqui demonstrando de que é possível fazer de outra maneira a nossa cidade. Sempre é possível melhorar. Então, esse é o princípio. E, assim, melhorar para quem? Para a grande maioria. Então, de fato, que tenhamos uma mobilidade segura, que a gente consiga ir e vir em tempos razoáveis, com melhoria no transporte coletivo, com implantações na questão cicloviária, que é uma das metas que nós estamos, de fato, tirando do papel do plano de mobilidade para que se torne realidade para a maioria das pessoas, daquelas que diariamente utilizam os nossos corredores, né, as principais vias, na pior maneira, né, se espremendo entre a calçada, espremendo entre os carros. E isso é a maneira que nós encontramos de priorizar quem? Aqueles que são o elo mais fraco, as pessoas, e não os veículos. Rogério, e lembrando que é uma das propostas também do plano diretor, né, que as ciclovias. Sim, então, assim, finalizando, tirar do papel. Por quê? Porque são ações que efetivamente melhoram a qualidade do nosso ir e vir, ou seja, da nossa mobilidade. Nós sempre como meta a questão da preservação da vida, de melhoria, de diminuição do número de acidentes, diminuição do número de mortes, né? A chegar até um dia não ter nenhuma morte em trânsito. Essa é a meta, né? É utópica, mas é possível. Tem países que já estão perseguindo isso, cidades já estão perseguindo. E esse é o desafio para Bragança. Nós chegaremos muito próximo a isso. Então, novamente, gostaria de agradecer a participação da vereadora Fabiana, todas as perguntas, as contribuições aqui para enriquecer o nosso bate-papo. E também ao secretário Rogério, muito obrigada. Seja muito bem-vindo a Bragança agora, efetivamente, à frente da pasta, acumulando as funções. E que seu trabalho também dê muito certo e que a gente consiga realmente atingir essas metas de melhorar a vida da nossa cidade e da população. Então, até o próximo Em Pauta.